A gente vai falar agora do documentário Gugu Simples Assim. Essa produção original Play Plus, o streaming da Record, conta a trajetória de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, que nos deixou há 5 anos. O documentário vai ser exibido pela primeira vez na TV aberta nesse final de semana do Domingo Record, a partir do 12h30. Sem vocês, eu não seria nada. Empreendedor, um visionário e um querido amigo. Ele era a pessoa com quem eu mais conversei na minha vida inteira. Vários lados de um dos maiores comunicadores da TV brasileira, que com apenas 2 sílabas representou todas essas definições, reunidas no documentário Gugu Simples Assim. Agora para todo o Brasil. Em pouco mais de 1 hora, o filme traz o pai, o amigo, profissional e polêmico. Começou esse comentário, o Gugu vai entrevistar os caras do PCC, e que foi uma montagem. Teve um momento em que se pensou que tudo tivesse perdido. E, acima de tudo, humano e sensível. A situação mais marcante com o Gugu na minha vida foram os momentos mais difíceis que eu tive, que foi a perda do meu irmão bem jovem, do meu pai jovem também, e a minha mãe recentemente também. E ele estava do meu lado, me dando um ombro. Tudo graças a depoimentos de pessoas próximas ao apresentador. Participações que reservam histórias únicas. Os melhores momentos que eu passei com o Gugu, sem dúvida, foram quando nós estávamos com os nossos filhos. As 2 famílias viajavam juntas, passeavam e a gente podia curtir as crianças. Lá no meu começo, quando eu pedi para ele a oportunidade de trazer alguns negócios para que ele avaliasse. Aí pedi para ele essa oportunidade e nunca vou me esquecer da resposta que ele me deu, que foi: claro, Gustavo, isso inclusive me interessa. Já disponível no Play Plus, o documentário será exibido no Domingo Record, a partir do 12h30 para todo o Brasil. É difícil para mim escolher uma situação com carinho com o Gugu, porque eu tive muitos momentos do lado dele e eu tive muitos momentos especiais. Eu amei participar desse documentário, eu amei que vai existir um documentário para o Gugu. O público pode matar a saudade desse homem que faz falta na televisão brasileira, um homem que muitas gerações acompanharam o Gugu, cresceram do lado dele, se divertiram com ele, dançaram com ele, choraram com ele. Enfim, um homem de televisão, um homem que nasceu para isso e que faz muita falta. Então, aproveitei muito esse documentário e eu estou muito feliz de fazer parte dele. É uma oportunidade para o público conhecer mais de quem sempre lhe fez companhia. Gugu, simples e extraordinário. Muita gente tem me perguntado por quê. E eu respondo que tinha que ser. É simples assim. Esse documentário incrível tem o roteiro de Alfredo Fariabend, direção de Bruno Lima e produção de Mariana Soares, que já está aqui do meu lado para falar desses bastidores. Mari, uma ótima noite, é um prazer te receber aqui. Obrigada, o prazer é meu. Mari, eu já consegui assistir esse documentário, quero aproveitar para falar que está incrível, como ele foi montado, como ele foi criado, é impressionante ali. Nós temos a história do Gugu sendo construída. A minha primeira pergunta para você que teve a possibilidade de trabalhar do início, meio até o final desse processo, é como foi essa retomada da construção? Porque nós temos o Gugu apresentador, que conhecemos muito bem, mas ali a gente começa na infância, o irmão dizendo que ele vendia perfumes, as revistas que ele tinha em casa. Como que foi o ato? Ok, precisamos trabalhar a partir daqui para que a história seja realmente contada. Um dos maiores desafios, eu acho, quando a gente vai contar a história de alguém é conseguir construir de uma forma que a gente conte início, meio e fim. No caso do Gugu, teve esse fim, ele deixou um legado, mas teve esse fim. E foi um desafio simplesmente porque a gente queria contar um pouco da história dele, mais do que as pessoas já conheciam ao vê-lo na TV. Um pouco da infância dele, os bastidores de algumas situações que aconteceram na TV. Então, a construção foi basicamente a gente estudar, né, mergulhar na história dele e entender onde tudo começou, através das entrevistas com a família do Gugu, principalmente a mãe do Gugu, que é viva, tem 95 anos, Dona Maria do Céu, e entender de onde veio o Gugu, um pouco de como foi a criação dele, os sonhos que ele tinha
quando era jovem, né, que ainda tinha esse sonho de estar na TV, tinha um sonho de conhecer o Silvio Santos e poder contar aos poucos esse caminho trilhado com muito sucesso que a gente pôde acompanhar e perceber na televisão. Quando a gente conversa aqui, nós conseguimos acompanhar, inclusive, algumas cenas que fazem parte da composição desse documentário. Mariana, quando a gente olha para o movimento de contar essa história, os personagens, eles são essenciais. E vocês foram aos Estados Unidos para conversar com os 3 filhos. Quando essa tragédia aconteceu com o Gugu, muito se falava como eles seguirão a partir daqui, porque são muito jovens. E vocês foram lá, conversaram com os 3, um do lado do outro. A gente separou esse momento para mostrar para quem nos acompanha. A gente vai soltar esse trechinho, daqui a pouco a Mariana responde, olha só. Ele tá muito feliz, né? Ele tá muito feliz. Era muito carinhoso. É muito emocionante para mim ver isso. A alegria dele em poder me segurar no colo. E ele sempre queria ter filhos. E me dá orgulho de poder ter dado para ele essa alegria. Daí outra, como de nós duas. Nossa, colocando água no copo de outra. Aleatoriamente. Que bonitinho. O que a gente tava fazendo ali? A gente tava brincando, nós 3 com o papai, né? Tava mostrando alguma coisa. Legal, ele dando beijinho. Que bonitinho. Vídeos que a gente nunca viu antes e fotos também, é muito legal ver nessas memórias que às vezes a gente não lembrava de tão pequena que a gente era. Exatamente. Né? Então, muito legal relembrar essas coisas. Tem coisa que você esquece, aí você vê o vídeo e fala, caramba, nossa, não tinha lembrado disso, sabe? Chega a apertar o coração, Mariana. Uma memória afetiva que nós temos do Gugu, para nós que acompanhamos ele na televisão, já é impressionante, a gente imagina para os filhos. E eles disseram uma coisa ali que eu queria perguntar. Eles dizem que nunca vimos essas imagens, relembrar essas fotos. Como que foi esse processo ali de captação para encontrar? Esses momentos são muito importantes para contar também essa história. Mas como que foi ali os bastidores dessas entrevistas que vocês foram lá nos Estados Unidos para ouvi-los? Eu acredito que o ponto alto desse documentário realmente seja a entrevista com os 3 filhos do Gugu. Então, a gente estava um pouco apreensivo para saber como que eles iam receber essas imagens que a gente preparou e quais seriam as lembranças que eles têm do pai, né? Como a gente tinha falado, o Gugu faleceu, as gêmeas tinham 15 anos e o João Augusto tinha 18. Então, a gente estava apreensivo para saber como seria essa repercussão. E realmente, a gente procurou imagens deles ainda crianças, vídeos e fotos do Gugu em situações ali cotidianas dentro de casa que eles não lembravam por serem muito pequenos, mas que foi uma surpresa muito bonita de se ver. Resgatar na memória deles, tinha algumas que eles lembravam e outras que não. A cena do nascimento do João Augusto, que ele nunca tinha visto, e ele fala que o sonho do pai dele era ser pai, então para ele era uma honra estar realizando esse sonho e ter realizado, né, no tempo que o Gugu foi vivo, estar realizando esse sonho do pai dele. Então para ele era uma honra para ele. E foi uma tarde assim, muito especial, acho que para eles e para a gente principalmente, e tomara que para o público de casa também, poder assistir esses momentos, tanto nas fotos, que eles acabam relembrando momentos específicos, quanto nos vídeos, quando eles assistem, relembram e contam para a gente, contam para todo mundo como que era o Gugu fora das câmeras, algumas curiosidades do Gugu, alguns hábitos que o Gugu tinha e ressaltando principalmente a questão do Gugu ser muito família, ser muito dedicado. Eles falaram que enquanto o Gugu estava com eles, o Gugu estava 100% com eles. Né? Eles contam dessa rotina de trabalho, atribulada, viagens, gravações, mas que quando o Gugu era pai, não tinha para ninguém, as crianças eram prioridade na vida dele. Não, quem for assistir no domingo, vocês vão entender exatamente o que a Mariana está falando. É possível vislumbrar nessa narrativa que eles vão trazendo exatamente essa construção do Gugu em casa, longe das câmeras. Mariana, tem um ponto que é muito importante, eu quero trazer para a nossa conversa, que são os momentos finais da vida do Gugu. Vocês entrevistaram a mãe dele, uma figura central durante todo esse processo. Quando a queda aconteceu, ela foi para os Estados Unidos, um momento de extrema dificuldade. E vocês conseguiram retirar dela um momento que é muito importante, que é a última vez que ela encontrou o Gugu com vida. Nós separamos também esse trechinho e vou te mostrar agora, daqui a pouco a Mariana vai contar o bastidor.
naquela noite mesmo estava muito calor, porque lá é muito quente, e ele perguntou para as crianças, por que está tanto calor aqui? Que é do ar-condicionado? E eles falaram que não estava funcionando. Aí ele, em vez de chamar uma pessoa para consertar, subiu. Aí ele pisou, porque lá o teto não é que nem aqui é cimento, lá é isopor. A gente não vai dar todo o spoiler, Mariana, mas ali ela conta como foi esse encontro e ela fica bem emocionada, né? Foi um dos pontos altos aí do documentário. A entrevista com a dona Maria do Céu, ela tem 95 anos, mãe do Gugu, e ela relembra alguns momentos da vida do Gugu, mas essa parte final de que ela estava na casa do Gugu porque ela estava gripada, o Gugu queria que ela fosse para os Estados Unidos com ele naquele momento, e ela, por ter esse problema de saúde, resolveu ficar aqui em São Paulo, e ela relembra esses últimos momentos. Posso dar um spoiler? Um pouquinho só. Ela fala que ele não costumava ficar até muito tarde, até porque ele dormia cedo e ela também, mas como no dia seguinte ele ia sair muito cedo, ele falou, mamãe, já vou me despedir da senhora agora. E ela falou, não, volta amanhã, pode vir a hora que você for, que eu vou estar acordada. E realmente eles ficaram conversando por muito tempo antes de ir embora. Ela estava acordada para se despedir dele e ela disse que sentia que alguma coisa ia acontecer. Então, ela de alguma forma, sentiu aquele adeus como uma despedida mesmo. Então, é muito sensível esse momento, né? Uma mãe falando da despedida com o filho, mas espero que vocês assistam e gostem aí do documentário. Mariana, ainda olhando para esse momento final, que é de muita tristeza, mas documentário incrível, esse é um ponto muito específico, obviamente, para estar nessa composição. Mas os filhos também, eles vão relembrando junto com você quais foram as últimas experiências, os últimos momentos de cada um deles antes que essa tragédia acontecesse com o Gugu, né? Exatamente. Eles relembram os últimos momentos, os últimos contatos que eles tiveram com o Gugu. E é emocionante, mas os filhos lembram do Gugu com muito carinho, com muito respeito pela pessoa que ele foi, pela forma com que o Gugu criou os 3 filhos. Então, eles têm essa saudade, mas eles levam o Gugu, vão levar para sempre no coração, com muito amor e com as melhores lembranças possíveis que eles podem ter do pai deles. Mariana, só para a gente encerrar, está quase no finalzinho, mas nós temos ali, obviamente, além da família, personalidades como o Raul Gil, Flávio Rico, Adriane Galisteu, Sônia Abrão, pessoas que conviveram com ele de muito perto e também trouxeram histórias incríveis, né? Exatamente. A gente falou com alguns famosos que tiveram presente aí na carreira do Gugu, que o Gugu ajudou, que o Gugu levou para o palco na época que ele tinha os programas. Foi muito legal. A gente falou com Roberta Miranda, com Luiz Bate, falamos com Raul Gil, como você falou, Adriane Galisteu, Mara Maravilha, Simone, tem muita gente legal aí ajudando a contar um pouco da história do Gugu. Fechado, hein? Domingo você vai acompanhar, a partir do 12h30, na tela da Record, esse documentário que está incrível, vale a pena. Mari, parabéns a você e toda a equipe, é um trabalho de altíssima qualidade. Foi um prazer te receber aqui para trazer um pouquinho do que o pessoal vai acompanhar no domingo. Muito obrigada, espero que todos assistam.